capítulo 3. Agora, dos versos de 13 a 18. Provérbios, capítulo 3, versos de 13 a 18. Vou fazer a leitura desses versos, irmãos. Acompanhe a minha leitura. Feliz o homem que acha sabedoria e o homem que adquire conhecimento, porque melhor é o lucro que ela dá do que o da prata, e melhor a sua renda do que o ouro mais fino. Mais preciosa do que pérolas, e tudo que podes desejar não é comparável a ela. O alongar-se da vida está na sua mão direita, e na sua esquerda riquezas e honra. Seus caminhos são caminhos deliciosos, e todas as suas veredas paz. É árvore de vida para os que alcançam, e felizes são todos os que a retêm. Eu vou fazer a leitura até o verso 35. O Senhor com sabedoria fundou a terra, com inteligência estabeleceu os céus. Pelo seu conhecimento os abismos se rompem e as nuvens destilam orvalho. Filho meu, não se apartem essas coisas dos teus olhos. Guarda a verdadeira sabedoria e o bom siso, porque serão vida para a tua alma e adorno ao teu pescoço. Então andarás seguro no teu caminho e não tropeçará o teu pé. Quando te deitares, não temerás, deitar-te-ás, o teu sono será suave. Não temos o pavor repentino, nem a arremetida dos perversos quando vier. Porque o Senhor será a tua segurança e guardará os teus pés de serem presos. Não te furtes a fazer o bem a quem de direito, estando na tua mão o poder de fazê-lo. Não digas ao teu próximo, vai e volta amanhã, então tu dareis, se o tens agora contigo. Não maquines o mal contra o teu próximo, pois habita junto de ti confiadamente. Jamais pleiteis com alguém sem razão, se não te houver feito mal. Não tenha invejas do homem violento, nem siga nenhum de seus caminhos, porque o Senhor abomina o perverso, mas aos retos trata com intimidade. A maldição do Senhor habita na casa dos perversos, porém a morada dos justos ele abençoa. Certamente ele escarnece dos escarnecedores, mas dá graça aos humildes. Os sábios herdarão honra, mas os loucos tomam sobre si a ignomínia. Apesar de ter lido até o final do capítulo, nós vamos pegar só do verso 13 ao verso 18. E vocês vão entender por quê. Porque a partir do verso 13 nós temos uma sequência aí de quatro versos considerados como independentes. Né? Então aqui, a partir do verso 13, nós começamos a quarta palestra e nela vemos descrito os versos que falam do valor da sabedoria. Inicialmente, né, nos primeiros capítulos do verso 3, primeiros versos do capítulo 3, melhor dizendo, as admoestações do pai visavam o filho para que ele não esquecesse dos seus ensinos e guardasse esse ensino no seu coração. E essas advertências elas foram bem enfáticas. Agora nós vamos ver as mesmas advertências expandidas aqui nesses versos seguintes, de tal forma que ele vai equiparar o seu ensino à sabedoria. Mas não de forma explícita, como nós vemos no capítulo 2, por exemplo, quando ele diz: Filho meu, se aceitares as minhas palavras, esconderes contigo os meus mandamentos, então, verso 5, entenderás o temor do Senhor e acharás o conhecimento de Deus. E aí é uma ligação direta entre o ensino do Pai com a sabedoria divina, com a palavra de Deus. Aqui nós vamos ver isso também, mas de uma forma mais implícita. Por quê? Porque os termos, por exemplo, no próprio capítulo 3, referentes à instrução do Pai, como no verso 1, não te esqueça dos meus ensinos, guarde os meus mandamentos. Né? Com relação à ética, verso 3, não te desampare a benignidade e a verdade ou fidelidade, como nós vimos. Os versos 5, 7 e 9, que falam da piedade, confia no Senhor, reconhece em todos os teus caminhos, não seja sábio aos teus próprios olhos, honra ao Senhor com os teus bens. Nós vamos perceber que esses termos eles serão substituídos por termos sapienciais agora. Como no verso 13, sabedoria, no verso 19, sabedoria e inteligência, no verso 21,
verdadeira sabedoria e bom siso. Tá? Então nós vamos perceber que os termos que se referiam antes à instrução do pai, agora são termos usados com termos sapienciais. Ou seja, essa instrução representa a verdadeira sabedoria. A sabedoria divina. Tá? E aí a gente vai ver uma correlação entre esses termos éticos religiosos, que nós acabamos de ver aqui, também referente lá no capítulo 2, com esses termos sapienciais. Por quê? Porque ambos vão determinar recompensas para o filho. Tá? Se ele seguir esse mandamento, se ele seguir essa sabedoria, se ele seguir esse ensino do seu pai, que é o ensino da palavra de Deus. Né? E aí a nossa responsabilidade é olharmos para isso aí e não pensar, tudo que meu pai falou é certo. Não, não é isso. A Escritura está sendo clara. O pai aqui, ele não está dando as suas instruções. Na realidade, ele está dizendo, o ensino da palavra de Deus, as verdades da palavra de Deus são minhas verdades. Ele se apossa delas. E é por isso que ele usa esse termo. E é isso que ele quer que o filho faça. Tá? Que ele se aposse a sabedoria divina, ao ponto de dizer que é a sua sabedoria, que é o seu ensino. Tá? Então nós vamos perceber que eles também, esses termos sapienciais, também vão redundar em promessas. Tá? Em promessas para o filho. Verso 16. O alongar-se da vida está na sua mão direita, na sua esquerda riquezas e honra. Os seus caminhos são caminhos agradáveis, deliciosos, bons caminhos. As suas veredas são veredas que dão paz. E aí nós vamos perceber que essas mesmas promessas, elas têm um cumprimento dependente não da ação dele, mas dependente de Deus. Como nós vamos ver aqui, o verso 3, por exemplo, capítulo 3, verso 2. Porque eles aumentarão os teus dias e acrescentarão anos de vida e paz. E isso é somente Deus que pode dar. E aí você vê isso no verso 16. O alongar-se da vida está na sua mão direita. Ou seja, são promessas advindas de seguir a palavra de Deus, mas que são dadas por Deus. É Deus quem dá. É interessante isso, porque nós vamos ver essa relação. Não sou eu que conquisto essas coisas. Né? Apesar de seguir o caminho do Senhor, apesar de fazer o que a palavra de Deus fala, seguir esses ensinamentos, essas coisas vêm na mão de Deus. E é essa a ideia que nós precisamos ter. Paz, por exemplo, no verso 2, te acrescentarão anos de vida e paz. Verso 17, as tuas veredas são paz. Verso 4, favor dos homens e de Deus, e acharás graças e boa compreensão diante de Deus dos homens. Verso 22, porque serão vida para a tua alma e adorno para o teu pescoço. Essas são as consequências advindas de seguir a sabedoria divina, de seguir os caminhos do Senhor, de seguir a orientação que esse pai está dando aqui. Porque ele não está falando de si, né? Mas ele está instruindo o seu filho, né, na instrução do Senhor. E nessa quarta palestra aqui, nós temos uma estrutura de 4 poemas que nós já falamos independentes. Lembram que nós falamos que, eu até me esqueci quantas palestras nós temos, acho que do capítulo 1 ao capítulo 9, que seria uma introdução de todo o livro, nós temos acho que umas 8 ou 9 palestras, se eu não me engano. E essas palestras são divididas nos capítulos. No capítulo 3 nós temos aqui 2 palestras. E nessa segunda, que é a terceira e a quarta, nessa quarta palestra nós temos uma estrutura de 4 versos independentes. Tá? Então nós temos esses versos agrupados. A primeira estrutura de versos independentes, versos de 13 a 18. Tá? E nós vamos perceber claramente, isso é muito comum na poesia hebraica, ele começar falando sobre um assunto, ou como você vê aqui, né? Ele dizendo, feliz o homem que acha sabedoria, e ele vai terminar essa estrutura de versos com essa mesma ideia, ele vai retomar. Então é como se o verso ficasse fechado. Ele começa com essa ideia, desenvolve a partir daquilo que ele fala inicialmente, como se fosse uma introdução, aí ele desenvolve essa introdução, e aí no final ele fecha com aquilo que ele é como se fosse uma retomada, uma conclusão, mas uma retomada. E é o que nós vemos aqui. Feliz o homem que acha sabedoria e o homem que adquire o conhecimento. Aí ele vai explicar por quê.
E aí no final, a sua conclusão, ele volta à sua introdução. É a árvore de vida, felizes são todos os que a retém. E dessa forma você vê ali um bloco de versos, onde ele começa e termina. Então nessa quarta palestra nós vamos ver 4 blocos de versos assim. Do 13 a 18 é o primeiro. Os versos 19 e 20, o Senhor com sabedoria fundou a terra e com inteligência estabeleceu o céu. Pelo seu conhecimento os abismos se rompem e as nuvens destilam orvalho. Aí você tem uma outra sequência de versos. Percebam que é como se ele parasse um assunto e começasse outro. Né? Filho meu, não se apartem essas coisas dos teus olhos, guarda a verdadeira sabedoria. Né? Há uma ruptura aí na estrutura lógica, né? Se bem que há uma continuidade, essa logicidade ela continua. Mas percebam que é como se fosse um parágrafo, né? Ele está falando sobre o mesmo assunto, mas agora, naquele parágrafo aqui, ele fala tematicamente ou topicamente, e aí ele continua dentro do esboço daquela estrutura, mas com outro tópico. Dos versos 21 a 26, e no verso 27, percebam como é muito claro isso. Ele começa um outro verso. E nesse último verso ele fala sobre o relacionamento do jovem com o seu próximo, do homem com o seu próximo. Não te furtes a fazer o bem a quem de direito, estando na tua mão o poder de fazê-lo. Não digas ao teu próximo, vai e volta amanhã. Às vezes nós lemos o livro de Provérbios e aí pegamos essas estruturas assim e pensamos, poxa, parece que são estruturas isoladas, né? Que nós não estamos acostumados a ler dentro da perspectiva da estrutura poética hebraica. E aí a gente vai ver, não, eles não estão separados, eles estão unidos. A gente tem essa noção, né, quando a gente lê Provérbios. Eu não sei se vocês têm. Eu muitas vezes tenho essa noção, até sabendo dessa estrutura lógica, poética que existe no hebraico. Parece que ele está falando de outra coisa aqui. Não, mas é um bloco, é uma estrofe em que ela está inserida num verso maior. E é isso que nós estamos vendo aqui. Então, nessas 3 primeiras estrofes, 13, 18, 19, 20, 21 e 26, nós temos elas funcionando como estrofes introdutórias para motivar o filho a adquirir o ensino do pai e jamais abrir mão desse ensino. E aí a quarta palestra, como eu já disse, vai representar uma lição propriamente dita sobre o relacionamento correto com o seu próximo. E aqui, nessa primeira palestra, ou seja, nessa primeira estrofe, dos versos 13 a 18, nós vamos perceber o valor da sabedoria. É interessante nós entendermos essa estrutura do livro de Provérbios, como qualquer estrutura de outro livro, mas principalmente o livro de Provérbios, que é um livro poético. Nós entendermos esse veio temático, essa logicidade que existe na apresentação das verdades que estão sendo apresentadas aqui, dadas aqui. E a gente vai perceber, como já vimos muitas vezes, que essa estrutura ela tem um caráter de argumentativa. Ela vai fazer uma diferença no final, muitas vezes, da interpretação que se dá a esse poema. E aí ele começa essa estrofe assim: feliz o homem que acha sabedoria e o homem que adquire o conhecimento. Antes de começar a expor, eu gostaria até de me antecipar a falar alguma coisa que eu, no decorrer da exposição, eu iria falar. É a repetição. A repetição da preocupação do pai em chamar a atenção do filho para receber essa sabedoria. Como isso é recorrente? Às vezes você olha assim, uma leitura muito superficial, puxa, de novo ele vai falar sobre isso, e você vai perceber que ele vai falar sobre isso aí até o capítulo, acho que é o capítulo 9, ele vai repetir isso. A ideia é: guarda no coração os meus mandamentos. Conhece os meus mandamentos e anda por meio deles. Vai ser a temática.
praticamente inicial desse capítulo. E ele vai repetir isso, nesses capítulos iniciais de Provérbios. É aquela coisa chata, exaustiva. Chata, entendam, né? Realmente não é chato, mas eu me lembro do caráter da instrução dentro de casa. A necessidade que nós temos de repetir constantemente as coisas para os nossos filhos. Por quê? Porque eles são rebeldes, porque eles são infantes, porque eles não têm entendimento, porque são inexperientes, e todas as vezes nós temos que repetir o mesmo ensinamento ou dar prosseguimento a ele, ou seja, dar em doses homeopáticas aos nossos filhos as instruções que nós queremos que eles assimilem e tenham no seu coração. Não é diferente conosco. Não é diferente conosco. Quando a palavra nos compara a ovelhas, quando a palavra nos compara à infância, à família, não é à toa. Porque o processo é o mesmo. Então ele começa assim: feliz o homem que acha sabedoria. E aí os versos de 13 a 19, como nós estamos vendo aqui, e já lemos, ele tem como temas a sabedoria e a inteligência, ou seja, o entendimento. Lá no verso 19, inteligência pode também ser traduzido por entendimento. E nesses versos aqui, principalmente nos versos de 14 a 17, que seria o desenvolvimento, a explicação, os motivos pelos quais um homem é feliz, e pelos quais ele deve adquirir o conhecimento, a sabedoria divina, representa o valor dessa sabedoria, ou seja, a utilidade e a importância dela para o homem, no versos 14 a 18, porque é melhor que o lucro, do que a prata, mais precioso do que pedras preciosas, e tudo que você pode desejar não é comparável a ela. O alongar-se da vida, os seus caminhos são os caminhos retos, bons, suas veredas são paz. Esse é o valor, essa é a utilidade para o homem de de assumir, ou seja, de guardar a sabedoria divina no seu coração. Esses são os motivos, esses são os porquês. Essas são as explicações e as motivações para que nós possamos ser despertados para a importância e para a essencialidade na nossa vida de ter a palavra de Deus em nosso coração. E aí nós vemos não só esse valor para o homem, mas como para o próprio Criador. E é interessante o escritor de Provérbios dizer isso. Porque a sabedoria, ela não tem proveito somente para o homem. O Senhor se utiliza dela. O Senhor é a própria sabedoria. Como ele diz lá no verso 19. O Senhor com sabedoria fundou a terra. Com inteligência estabeleceu os céus. Então nesses versos nós vamos ver a importância da sabedoria para o homem e aqui para o próprio Deus. E esses verbos que nós temos aqui, achar e adquirir, eles reforçam essa ideia de importância. Por quê? Porque o verbo achar, no original, ele vai ser sempre empregado para descrever o resultado a que se chega após um período de procura. Ou seja, a ideia aí da importância é reforçada. Eu estou procurando, eu estou buscando. E a ideia é de alguém que vai à procura da sabedoria, ao seu encontro, para possuí-la e obtê-la. Nós não podemos olhar para o livro de Provérbios e pensar que essa sabedoria é a sabedoria do mundo. Não, ela representa a sabedoria de Deus. Ela representa o próprio Deus. E aí, a primeira coisa que vem à nossa mente, pelo menos a minha, quando dá essa ideia aqui no livro, aquele que acha sabedoria, ou seja, alguém que acha porque procura, porque vai atrás, porque vê a importância de possuir aquilo ali. Uma parábola da pérola achada no campo, ou seja, do tesouro achado no campo, ou da pérola de mais valor, em que o homem encontra o evangelho e ele vende tudo aquilo que ele tem para adquirir aquilo. A ideia de que nada nesse mundo é importante e tem mais valor do que a palavra, o evangelho, do que a palavra de Deus. E aí eu me lembro de Isaías 55:6,
Não tem como distanciar o Evangelho da graça de Deus. Não tem como distanciar, ou seja, o Evangelho não, o Velho Testamento da graça de Deus. A palavra de Deus, ela fala sobre graça, de Gênesis ao Apocalipse. E ali, no convite, da graça de Deus, em Isaías 55, verso 6, diz assim: buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai enquanto está perto. A ideia de busca. A ideia de uma busca incessante, enquanto há oportunidade. Se nós olharmos para o verso 18, nós vamos perceber que essa ideia aqui, de uma sabedoria, de um conhecimento, de uma instrução, que deve ser buscada incessantemente, é árvore de vida para os que a alcançam. E felizes são todos os que a retêm. Percebam que a mesma linguagem da importância, da necessidade, da procura, da busca pela palavra de Deus, que você vê no capítulo 2, verso 4. Se buscares a sabedoria como a prata e como a tesouros escondidos a procurares. Percebam a comparação que é feita. E essa comparação não é à toa. Por quê? Porque o homem, ele busca riquezas para si. E quando ele faz isso, ele faz com uma avidez que você não vê em qualquer outra coisa. Por quê? Porque o interesse dele está ali. É uma busca incessante. É essa busca que nós temos que ter com relação à palavra de Deus. E aí eu falo até por mim, muitas vezes, aquele desinteresse que nós temos, o cansaço, não desinteresse, mas aquele cansaço. Eu vou deixar para ler a minha Bíblia, para fazer a minha devocional, para ser instruído na palavra de Deus, por um bom livro para depois. Mas a palavra de Deus está falando da necessidade. Buscar enquanto se pode achar, invocar enquanto está perto. O pai está dizendo para o filho: corra atrás disso. Busque isso incessantemente. Que é isso que vai trazer vida e paz para você. E a gente sabe que essa vida e paz, como nós já vimos, não se refere a esse mundo. Por mais que tenhamos, com perseguições, mas está se referindo ao mundo por vir. E é o que você vê também no capítulo 2, verso 2, de guardar firmemente no coração, para fazeres atento a sabedoria do teu ouvido, para inclinares o coração ao entendimento. E nessa perspectiva, nós vamos ver que o grande valor da sabedoria para o homem em geral e para o Criador, ele pode pertencer a nós, ao Filho. E de que forma? Se ele guardar esses ensinamentos no seu coração. É o que o verso 21 vai dizer: filho meu, não se apartem estas coisas. Ou seja, a sabedoria, o entendimento, o bom siso dos teus olhos, guarda a verdadeira sabedoria e o bom siso. Ainda voltando para essa primeira estrofe, como já falamos sobre a estrutura dela, eu gostaria de mostrar essa estrutura da seguinte forma. O verso 13, feliz o homem que acha sabedoria e o homem que adquire conhecimento, seria a introdução, como nós falamos. O pai declarando: abençoado o homem que encontra a sabedoria. Dos versos 14, verso 14 e 15, dos versos 14 a 18, a primeira estrofe desse verso, 18, nós vamos ver o valor que ela tem. Dos versos 14 e 15, esse valor comparado à superioridade da sabedoria sobre os minerais preciosos, sobre as riquezas. Porque melhor é o lucro dela que o da prata, mais preciosa do que pedras preciosas. E dos versos 16 a 18a, é árvore de vida para os que alcançam, os benefícios da sabedoria estão sendo especificados aqui. Então, nesses dois versos, nós estamos vendo o valor da sabedoria. De uma forma geral, nós poderíamos indicar dessa forma. E aí a conclusão, no verso 18b, fechando essa estrutura poética: felizes são todos que a retêm. Ou seja, todos os que se apropriam da sabedoria são considerados
abençoados, felizes. E eu vou terminar aqui. Tá? Nós não vamos prosseguir, mesmo porque já são 10h30. Né? Nós não vamos prosseguir mais. Mas eu gostaria de fechar, tá? Chamando a atenção de vocês, já o que nós já falamos aqui, tá? Quando pregamos sobre o capítulo 3, o início, porque aumentarão os teus dias, te acrescentarão anos de vida e paz. Tá? Overland é um escritor que escreveu um livro, e esse livro é A Estrutura Literária de Provérbios. E quando ele observa essa estrutura aí desses versos, desse primeira estrofe, do verso 3 a 18, ele vai dizer que a estrofe no verso 18 culmina com uma promessa de imortalidade no versículo da conclusão. Ele diz assim: o alongar-se é árvore de vida para os que alcançam. Nós não podemos ver o livro de Provérbios fora de todo o contexto da Escritura. Eu estava lendo um comentário sobre o livro de Provérbios, de alguns comentários que eu uso, e ele estava dizendo assim: nós não vemos aqui no livro de Provérbios promessas de vida eterna. Como se o livro de Provérbios se voltasse somente para a realidade, a nossa realidade aqui nesse mundo. E ele erra profundamente nessa observação. Porque o que mais nós vemos aqui no livro de Provérbios são promessas de vida eterna. Apesar dele falar, e nós vamos perceber isso muito claramente, já percebemos, mas muito claramente no desenrolar do livro de Provérbios, ele fala do evangelho na prática. Né? Ele fala do preguiçoso, ou seja, que o crente tem que ser diligente no seu trabalho. Né? Ele fala da mulher que edifica o lar. Ele fala do homem que é honesto no seu proceder. Nós vamos ver que essas coisas estão relacionadas ao Evangelho e estão diretamente ligadas à vida eterna. Porque aqui existem promessas de vida eterna, claramente descritas. Tá? E como esse comentarista muito bem entendeu, ele diz que há uma promessa aqui de imortalidade no verso 18, que nós vamos trabalhar mais adiante. E isso é verdade. Por quê? Porque, olha o que ele diz, é árvore de vida. O que lembra vocês? O que essa expressão lembra para você? Árvore de vida, ou árvore da vida. A árvore da vida estava no Éden. E essa árvore, na sua analogia, ela representava a vida eterna. Abram Gênesis capítulo 3, verso 22. Olha o que a palavra de Deus diz. Então disse o Senhor Deus: eis que o homem se tornou como um de nós, conhecedor do bem e do mal. Assim que não estenda a mão e tome da árvore da vida e coma e viva eternamente. Há uma dificuldade aí de se precisar o que era essa árvore da vida. Mas o entendimento que se tem é claro, ela representava a vida eterna. Por quê? Eu vou dizer mais adiante. Não quero me adiantar a isso, porque eu quero ler mais dois textos da Escritura, lá em Apocalipse capítulo 22, verso 2 e 14, para nós chegarmos a essa conclusão aqui que eu vou dizer. Então, o que acontece? A árvore da vida ali, no Jardim do Éden, era uma representação da vida eterna. Olha o que diz o capítulo 22 de Apocalipse, verso 2. No meio da sua praça, de uma e outra margem do rio, estava a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando o seu fruto de mês em mês. E as folhas da árvore são para a cura dos povos. Lembram dessa linguagem aqui de Provérbios, cura? Quando ele fala aqui no verso 8, será isso saúde para o teu corpo e refrigério para os teus ossos. E nós vimos que essa é uma indicação clara de quê? Promessa de vida eterna. Implícita aqui. Olha o verso 14. Bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que lhe assista o direito à árvore da vida
e entrem na cidade pelas portas. Quando o Senhor afasta, expulsa Adão do paraíso, ele diz para que ele não coma e viva eternamente. Tá? O que nós podemos afirmar é que por causa do pecado, Adão e Eva foram impedidos de terem vida eterna. É isso que estava sendo representado ali. Quando ele é expulso do paraíso. Eles não poderiam viver eternamente naquela condição de pecado. Porque senão eles iriam para onde? Para o lago de fogo e enxofre. Então a proibição ali da entrada no Éden, por mais que nós não entendamos literalmente, se essa árvore é uma árvore física, ou se era física mesmo, mas se era uma representação como a árvore do bem e do mal, não é que se comesse a árvore ele ia descobrir o bem e o mal, mas a questão da obediência a Deus ali. Então tem toda essa questão simbólica. Mas o que nós precisamos entender e está claro, que se eles comessem da árvore da vida, eles iriam morrer eternamente. Porque eles não poderiam viver eternamente nessa condição. Mas nós, os crentes em Cristo, no paraíso, vamos nos alimentar desta árvore. Essa é a imagem que nós vemos em Apocalipse. Nós teremos vida eterna. A palavra de Deus está dizendo que a sabedoria é árvore da vida ou de vida para os que alcançam. Por quê? Pois alimenta o homem para a vida eterna. A palavra de Deus é árvore de vida, pois ela alimenta o homem para a vida eterna. Aí nós entendemos porque o apelo quase que desesperado do pai para que o seu filho, para que nós guardemos no nosso coração os mandamentos do Senhor e vivamos por meio dele. Muitos aqui ainda não passaram por essa experiência. Alguns estão passando e outros vão passar ainda. Mas você vai perceber que muitas vezes você vai lidar com seu filho, às vezes adolescente, jovem, e a vontade que você tem é abrir a cabeça dele e colocar aquilo ali. Pegar um machado e pá! E colocar ali. Porque você sabe que o caminho que ele está andando, está trilhando, é um caminho que vai levá-lo a derramar lágrimas, a tristeza e muitas vezes a própria destruição completa da sua vida. E aí você fica batendo naquela tecla. Você não pode fazer nada, porque você não é seu filho, ele já tem uma certa independência. Por mais que ainda esteja debaixo da sua autoridade, existem determinadas coisas que você não pode fazer por ele. Você precisa só orientá-lo. Ele vai ter que seguir o seu caminho, não tem jeito. Determinadas escolhas que quando os nossos filhos ainda estão dentro da nossa casa, debaixo da nossa autoridade, debaixo da nossa direção, mesmo assim são determinadas coisas que estão relacionadas ao coração. E não tem como você interferir. Por mais que ele te obedeça. E é isso que a gente vê aqui. Agora, quando a gente lembra que quem está por trás aqui é o próprio Deus, falando através de Salomão, nós vemos a responsabilidade que nós temos, não somente de ensinar, mas também de obedecer, porque todos nós estamos nessa situação. Por mais que não sejamos filhos ainda debaixo da orientação dos pais, nós estamos debaixo da orientação do nosso Pai maior. E Salomão aqui, ele representa o próprio Deus. E o que nós vemos aqui são coisas não somente para aqueles jovens que estão começando a vida, mas são coisas para todos nós colocarmos em prática e ansiarmos na nossa vida. A importância que é obedecer a palavra de Deus e viver por meio dela.
né? Isso vai nos garantir anos de vida e paz. Ou seja, isso vai nos garantir alcançar a vida eterna. Vamos orar.